Ontem eu realizei lucro no Euro JPY durante a madrugada ali mais ou menos e no GBP NZD eu mostrei para vocês, né? Foi um baita trade, pessoal. Montei duas posições ali no GBP NZD. Eu já tinha identificado, né, antes de sair de casa, alguma oportunidade por ali, vi que estava rompendo o fundo, estava encontrando uma demanda mais forte, né, em tempos gráficos maiores. Provavelmente o mercado iria fazer algum recuo bem forte ali naquela faixa de preço que eu já estava comprando e não deu outra, galera. O mercado realmente recuou, só que eu acho que eu saí curto demais. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem o tamanho do movimento que surgiu, né, durante toda essa madrugada nesse ativo, né, no GBP NZD. Mas faz parte, né, galera? A gente nunca sabe exatamente até onde o mercado vai. O importante é que eu consiga colocar esse lucro no bolso. E do Euro JPY também, porque eu não tinha saído dessa paridade no dia de ontem, né, à noite, mas saí dela com lucro também. Vou deixar aqui na tela para vocês verem esse trade que eu fiz no Euro JPY. Detalhe importante também, rapidinho, por que eu decidi comprar o GBP NZD não só no sentido técnico, mas a gente já estava vendo e percebendo um dólar muito forte no mercado. E geralmente quando o dólar se fortalece, a gente tem o AUD e o NZD extremamente fracos. Isso faz com que a Libra e o euro contra essas moedas suba. Então a gente tem dois caminhos diferentes, né? Por exemplo, o dólar puxando algumas moedas para baixo e outras moedas como o euro e o AUD contra o NZD e o AUD, ela sobe. Então é como se o mercado tivesse fugindo do risco, né? E aliviando essas paridades. Só que o que aconteceu no dia de ontem foi o seguinte, o dólar puxou o mercado para baixo e essas paridades também teve fortes movimentos de baixa. Então isso meio que deu uma distorção ali na correlação dessas moedas, indicando para a gente, obviamente, porque o cenário era de fortalecimento para o dólar, ou seja, a gente já teve dados, né, dos Estados Unidos de inflação um pouquinho mais quente, isso reduziu um pouco também as expectativas sobre novas reduções de taxas de juros, então o dólar ganha muita força no mercado e acaba jogando essas paridades para cima. Só que não foi o que aconteceu, né? Veio tudo junto para baixo e como eu já tinha esse viés, né, de um dólar forte aí para os próximos dias, ou seja, vai continuar nessa tendência, essas outras paridades por estarem em regiões de demanda poderia voltar fortemente para cima. Eu não sabia que ia ser tão forte assim, inclusive eu acredito que até vai mudar a tendência e vai se alinhar de novo nas correlações, mas faz parte, né? Eu peguei um pequeno tradezinho aí dessa oportunidade que GBP NZD deu, que valeu super a pena, né? Agora eu vou tomar o meu cafezinho aqui tranquilinho e daqui a pouquinho a gente vai lá para o meu computador ver o que mais tem de oportunidade no mercado. Bom, pessoal, aqui estamos nós, mais uma vez, vou mostrar um pouco para vocês aqui do meu operacional, né, dos ativos que eu negociei ontem. O primeiro deles foi GBP NZD, tá aqui na telinha, olha só, essa marcação aqui que eu tenho, né, dessa linha preta daqui até aqui, é uma zona de demanda muito forte. Eu acreditei que o mercado poderia pressionar um pouquinho mais para varrer essa liquidez aqui do fundo, né, dessa região de possível demanda. E o mercado acabou subindo muito forte, tá vendo? Me surpreendeu ainda essa velocidade aqui, essa aceleração do preço quando capturou essa liquidez. Eu estava fazendo minhas compras a partir desse fundo, ó, bem aqui nessa faixa de preço. Só que eu saí muito cedo dessas posições, né, mais ou menos próximo dessa região aqui. Saí ali com aproximadamente $400, né, mas está excelente. Se eu tivesse segurado, teria feito pelo menos uns $2.000 aí nessa posição de GBP NZD. Mas enfim, ainda segue numa tendência de baixa, né, por enquanto. E nós vamos aí ficar de olho em mais oportunidades para continuar negociando essa paridade muito em breve, tá? Outra posição que eu realizei foi em Euro JPY. Olha só o paviozão que ele deixou, estava sem take profit, né? O mercado voltou tudo, fiquei levemente negativo, depois o mercado veio acabando pegar o meu take que eu configurei próximo desse fundo aqui, ó, dessa faixa de preço. Saí com um lucro bem interessante também em Euro JPY. A gente consegue observar aqui, né, que o dólar meteu pressão no mercado, fez um movimento muito forte aí, levando várias paridades para baixo, né? Inclusive em algumas lives que eu tinha feito, eu comuniquei ao pessoal que se o áudio SD, né, passasse para baixo dessa região aqui de liquidez, o mercado poderia se desenvolver, né? O dólar poderia atropelar aí e seguir uma tendência de baixo contra todas as outras paridades. E foi o que de fato aconteceu, né? Libra despencou, cadê o GBP USD aqui? Ó? GBP USD despencou, áudio USD despencou, Euro USD também despencou. Olha só as marcações aqui com as regiões de liquidez, ó, sempre fazendo pullback nelas e desenvolvendo aí uma tendência de baixa.
Agora, uma paridade que eu estou, né, nesse exato momento aí, que eu vi de oportunidade, é o GBP-CAD, pessoal. Por que que eu estou de olho agora nessa paridade? Inclusive, já estou com uma posição exatamente aqui nesse fundo, tá? E muito preparado para continuar comprando esse par. A gente, né, teve no dia de ontem uma desvalorização muito grande da Libra, justamente por conta dos riscos políticos por lá. Então, houve uma precificação, né, da Libra, tanto que ela foi uma das moedas mais desvalorizadas aí do G10. Mas ainda assim, há um potencial muito grande no Reino Unido por conta das taxas de juros, né? A inflação no Reino Unido continua aquecidinha por lá, né? E as expectativas de uma redução de taxa de juros fica cada vez menor. Então isso acaba fortalecendo a Libra. Já em contrapartida, a gente tem o CAD, que é uma moeda muito atrelada ao petróleo, só que a economia do Canadá está com as metas de inflação em dia, né? E tanto que a postura do BOC, né, o Banco Central do Canadá, está já com uma postura dovish, ou seja, eles não têm mais nenhuma expectativa mínima que seja de talvez um aumento na taxa de juros. Pelo contrário, né? Está tudo estável por lá e ainda tem possibilidade de continuar as reduções de taxa de juros. Então, o Reino Unido em relação ao Canadá está muito atrativo, né? A gente pensar em compras, principalmente depois dessa precificação aí por riscos políticos. Só que a gente começa a observar aqui, né? Eu tenho algumas ferramentas que indicam o fluxo do dólar canadense para mim e eu vejo que o Canadá não está forte. E a gente também consegue observar aqui que o petróleo também não está muito forte, né? A gente está numa lateralização aqui muito grande. Apesar do petróleo estar subindo um pouquinho, ganhando essas faixas de preço aqui, né, essas zonas de liquidez que está servindo como demanda, o mercado está subindo um pouquinho, mas isso não é o suficiente para meter toda essa pressão, né, no GBP-CAD. Quando a gente vê aqui, você vê que essa desvalorização não é por um fortalecimento do CAD. Então isso aqui não é o petróleo agindo do dólar canadense e fazendo com que essa paridade seja empurrada para baixo. Não, a gente teve uma desvalorização significativa da Libra, ou seja, o mercado está precificando ela por conta desse risco político que eu acabei de mencionar. Isso faz com que o mercado se ajuste em faixas de preço muito interessante para retornar algum movimento de alta. Então eu estou muito de olho nisso, né? Só o petróleo em si não vai desbancar a Libra com esse diferencial de taxa de juros. Então, na minha humilde opinião, tá muito atrativo fazer compras nessa paridade. Claro que tem que ter gerenciamento, tem que saber os pontos corretos, né? E a gestão dos lotes certinho para poder fazer um trade bem eficiente em GBP-CAD. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal também e até o próximo vídeo.